Pai, chama aqui na frente a discípula de Ana Rosilene para orar por ela aqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos nesta noite, Senhor, a vida da pastora Elô, Senhor, aqui no teu altar, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor preparou, Senhor, um maná, Senhor, algo especial nesta noite, Pai. E vai usá-la, Senhor, tremendamente, Senhor, para falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Deus, que nós venhamos estar com o coração aberto, meu Deus, com a mente, Senhor Jesus, ali, Senhor, ligado, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor preparou, Pai, para nós, meu Pai, aquilo que a gente precisa ouvir, Senhor. Oh, Pai amado, neste momento, Deus, cuida, Pai, de tudo que leva o seu nome, sobrenome, Senhor, a sua família, seus filhos, Senhor, netos, Senhor Jesus, genro, Senhor Jesus, que o Senhor vai estar guardando agora, Pai, livrando de todo mal, Senhor. Guarda a tua casa, Senhor, e usa ela, Senhor, tremendamente, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, não se dispersa com nada, tá? Porque Deus tem algo. Amém. Eita Deus. Graça e paz. Amém. Amém. Vamos ter que dar um jeito nisso aqui, né? Fala sem microfone. Melhor, né? Não quer nada hoje, não. Falo sempre, não tem problema não, minha voz é. Você acuda. Pode sentar, gente. Pode sentar, fica à vontade. Queridos, graça e paz. Amém. Hoje eu trouxe o óculos, tá? O óculos veio certinho hoje. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui. Falando da presença do Senhor, falando de Deus, trazendo a palavra dele. E hoje nós vamos falar sobre Jonas. Amém, glória a Deus. Você Aleluia, quiser abrir a sua Senhor. Bíblia lá, em Jonas. A história de Jonas, né, que nos fala que Jonas, ele era um profeta do Senhor, né? E certo dia Deus mandou Jonas ir até a cidade de Nínive, na Síria, para avisar o povo. Avisar o povo daquele lugar que eles seriam destruídos. Mas Jonas não obedeceu. Ele não teve compaixão do povo, né? Então vamos ver lá. Você achou? Certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Aqui Jonas, a gente já vê que Jonas querendo se esconder de Deus, né? Mas não tem como nós nos escondermos, né? Nem Jonas, nem eu, nem você, né? No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. A tempestade era tão violenta que o navio estava em perigo para se partir ao meio. E os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído em sono profundo. Vamos ler até aqui. Então, o que a gente tira para as nossas vidas dessa passagem de Jonas, do profeta Jonas? Se nós observarmos, ele era um profeta. Então ele conhecia a palavra, ele conhecia Deus, né? E aí Deus dá uma missão para Jonas.
E o que Jonas faz? Foge. Jonas foge. Desobedece. Né? E ele segue seu próprio coração, né? Porque a partir do momento que ele desobedeceu, perdão, gente. A partir do momento que Jonas desobedece ao Senhor, ele se coloca em primeiro lugar. Ele não coloca Deus em primeiro lugar, né? Ele coloca ele, a vontade dele, aquilo que ele quer fazer. O medo dele, porque como era um povo violento, né? Era um povo de má índole, então ele não queria se expor a esse povo. Ele estava amedrontado, né? Então ele não confiou. E, queridos, trazendo para a nossa vida, né? Porque eu creio assim que a palavra de Deus, nós temos que ler, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos instrua, que nos dê o entendimento da palavra, né? E trazer para a nossa vida. O que eu tenho feito? Eu tenho sido um Jonas? Eu tenho feito coisas que nem Jonas fez? Eu conheço a palavra, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, mas a hora que Deus me pede algo, o que eu faço? Foge. Eu pego o caminho contrário. Eu fujo. Eu decepciono Deus, né? Eu acredito que Deus ficou muito decepcionado com Jonas. Assim como ele fica comigo, com você. E algumas vezes. A pastora Elô já pegou o caminho contrário? Já. Sério, pastor? Sério. Às vezes é o medo. É a decepção com alguma coisa. Não é? A frustração. E a gente pega o beco errado. Em vez de pegar o caminho, a direção que Deus nos deu, nós pegamos outro caminho. Não, Senhor, mas veja bem. Quem sabe não é hoje, amanhã. Quem sabe não é por ali, é por aqui. Aí Deus mostra para você o seu vizinho, o seu amigo, para você convidar para a cela. Ai, Senhor, eu não tenho muita intimidade. Quem sabe deixa para outro dia, para outra hora, outro momento. Eu convido. É assim que nós nos portamos na maioria das vezes, né? Quando Deus nos dá a direção. Porque, queridos, se nós não estamos conectados com o Espírito Santo, conectados com Deus o tempo inteiro, o tempo todo, o que é isso, pastor? Agora eu vou viver minha vida só Deus. Mas é. Quem é que nos formou? Deus. Deus. Quem nos criou? Deus. A imagem e semelhança dele. Isso quer dizer o quê? Imagem e semelhança. Conexão, intimidade. Amém? Amém. E aqui também nos diz que ele fugiu, né? Porque os assírios eram inimigos de Israel. E eles eram um povo brutal e violento. E Jonas odiava eles. Mas também sentia muito medo deles. E em vez de obedecer à ordem do Senhor, ele comprou essa passagem e foi para outro lugar, né? Então a gente vê que depois dele passar, ele foi lançado ao mar. Continuando lendo, a gente vai ver que Jonas foi lançado ao mar, porque descobriram que ele estava ali e que ele estava ali em desobediência. E jogaram ele ao mar. Então descobriram que ele era o motivo da tempestade. E jogaram ele ao mar. Então ele passou. Ele foi engolido por um peixe, né? E depois de passar 3 dias na barriga desse peixe, Jonas foi vomitado na praia. Imediatamente ele deu meia volta e foi para Nínive. E ali transmitiu o ultimato dado por Deus àquele povo. Então ele precisou pagar um preço pela desobediência,
Quer dizer, ele foi parar num navio onde ele foi dormir no porão, onde houve uma tempestade. Quer dizer, não era só a vida dele, né? Ele colocou em risco a vida de outras pessoas também. Depois disso tudo, o que ele faz? Ele volta. Aí ele vai para Nínive e ali ele transmite a mensagem que Deus queria que ele desse ao povo, né? Então, quando os ninivitas compreenderam e aceitaram a mensagem, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram, né? E o que Jonas faz? Jonas fica bravo, fica carrancudo, fica de mal. Sabe, criança, menina que diz, estou de mal com você. Foi assim que ele fez. Estou de mal. Fazendo birra, que nem menino, né? Ele não tentou, em momento algum, agradecer a Deus por aquele povo. Ele não se alegrou por aquele povo. A gente não se alegra quando alguém, você convida, agora mesmo, essa semana passada, na quinta-feira, eu digo nós, né, mas o Rui está mais tete a tete com ele, né, mais junto. Convidando o rapaz que está trabalhando lá em casa e tal. E na quinta-feira, depois de vários domingos frustrados, né, várias células frustradas, dele não comparecer, ele foi com a esposa. Isso é alegria pra gente, né? Não é que a gente queira uma célula cheia, queira uma igreja cheia. Não, a gente quer mudança na vida das pessoas. E é isso que nós temos que visualizar. Olhar para alguém e querer... Não, eu vou levar Jesus para aquela pessoa. Eu vou evangelizar, vou mostrar para ela o caminho. Para quê? Para que ela tenha uma vida nova. Que ela tome uma nova direção na vida dela. Que ela venha servir ao Senhor, que ela venha provar dessa vida, dessa intimidade com Deus. Que é gostosa, não é? Amém. Mas Jonas, ele não sentiu isso. Ele não teve compaixão pelo povo. Ele não se alegrou com aquelas pessoas. E ele, em momento algum, ele tentou demonstrar. Mas ele demonstrava no seu semblante, né, o ressentimento dele, a contrariedade. E Jonas ficou emburrado. Então Deus, com muita paciência, providenciou uma planta para dar sombra e proteger do calor que fazia lá na colina onde ele estava. E remoendo o seu desprezo. Quer dizer, ele estava lá sentado, ele se retirou, foi para a colina e lá ele ficou sentado, remoendo as mazelas dele, os ressentimentos dele. Eu acredito que deve ter passado na cabeça de Jonas, como que Deus faz isso com esse povo? Esse povo ruim. Não é assim que a gente faz às vezes? Deus está abençoando aquela criatura. Olha lá quantas maldades essa pessoa fez, quanta maldade. A gente não é uma pessoa que assassina alguém, mata alguém. Não passa na nossa cabeça que ele não tem perdão? Tem que fazer o mesmo com ele. Não é? Tem que maltratar ele também. Então, muitas vezes, a nossa carne, o nosso eu, né? Sem compaixão, a gente aponta o dedo para a pessoa. E a gente aponta sem saber por que a pessoa fez, por que a gente sabe que o mundo hoje, né, a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, né? As pessoas estão muito perturbadas, as pessoas estão vivendo sobre a direção definitivamente aí no mundo do mal, né? Porque o que a gente vê de assassinatos, feminicídios, é coisas assim que acontecem. A pessoa matar porque o outro não deixou ele sair, o filho matar o pai e mãe porque não deixou sair, o outro porque não tirou o celular. Ou então um casal se separou, aí
Não aceita? Separa. O casal separa, não aceita. Então tem essas coisas. Então, isso é a maldade que está instalada no coração do homem. E o único ser que pode tirar essa maldade do nosso coração é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E como que essas pessoas vão conhecer esse Deus? É através de nossas vidas. Através de mim e de você. Amém. Que estamos aqui ouvindo a palavra. Amém. Nós não podemos ser, queridos, apenas ouvintes da palavra. Eu não posso me dar o luxo de sentar ali e só ouvir a palavra todo domingo. Nós temos que levar a palavra para as pessoas agora. Nós temos que convidar as pessoas para estar na nossa célula. Nós temos que convidar as pessoas para virem para o culto. Nós temos que mostrar para elas que existe saída para a vida delas. Por mais problemas que elas tenham, por mais dificuldade que elas estejam passando, existe um Deus que deu a vida por ele. Existe um Deus que deu a vida por mim e por você. É o mesmo Deus que deu a vida por ela também. Então nós temos que levar a palavra de Deus. Não ser um Jonas. Tem que passar por dificuldade, tem que passar pela prova. Deus tem que mostrar que Ele é Deus. Para depois, então, quando voltar, tomar o caminho de volta, né? Porque ele teve que tomar o caminho de volta para chegar a Nínive. E aí, então, ele falar, dar um recado ao povo, né? E quando Deus, apesar de tudo que Jonas fez, da desobediência, da impaciência, não ter compaixão, não ter amor pelas pessoas, de Nínive, mesmo assim, Deus ainda, o que Deus faz? Deus perdoa nós. Deus ainda cuida dele, né? Porque Deus aqui nos diz que Deus providenciou uma planta para lhe dar sombra. Quantas vezes nós desobedecemos, né? Fizemos as coisas que é o contrário que Deus quer, é contrário à palavra de Deus, mas Deus mesmo assim continua cuidando de nós, abrindo portas, abrindo caminhos, Amém. Glória nos a Deus. abençoando, nos curando, nos restaurando. Deus continua, apesar de tudo isso. Assim como Deus providenciou essa planta para proteger ele do calor, né? Mas de repente uma lagarta atacou a pequena árvore. E ela secou. E foi dessa maneira, e com essa ilustração real, que o Senhor ensinou a compaixão a ele. Ele ter compaixão. Então, amados, quando nós passamos por dificuldades, nós passamos, às vezes é um problema de saúde, é um problema familiar, é um problema, uma dificuldade no casamento, uma dificuldade com o filho, eu não sei, uma dificuldade financeira que a gente passa. Aí a gente, poxa, as coisas não andam, não resolve, né, pastor? Não resolve. Mas a gente não se dá por conta que às vezes a lagartinha que está ali foi Deus que colocou. Para quê? Para me ensinar. Para nos ensinar. Ensinar a ser tolerantes. A ser compassivos. Ter compaixão das pessoas. Amar as pessoas. Não julgar. Porque eu tenho que amar a Eva como a Eva é. Eu não posso mudar a Eva ser igual a mim, que seria duas Elone que aguentaria, né? Então eu não tenho que mudar o outro para me amar o outro. Eu tenho que compreender, eu tenho que amar e entender a maneira que o outro é. Porque amar as pessoas do jeitinho que elas são. Deus não nos amou do jeito que nós somos. Amém. E não nos ama da maneira que a gente é. Amém. Glória a Deus. Deus me ama. Mesmo eu reclamando muitas vezes. Muitas vezes eu digo, cadê a Rosilene que não vem? Não aparece aqui em casa. Cadê a Rosilene que me abandonou, meu Deus? Não quer mais trabalhar comigo? Cadê a Rosilene? Aí você tá lá cansado, perna inchada,
ombro doendo, e você lá, não, Senhor, não, para de reclamar. Eu digo isso para mim mesmo, para de reclamar, não é assim, as coisas não são assim. Aprende. Um tornozelo inchado, com a dor no pé, aprende com a dor. Aprende a usar a fé. Amém. E uma das coisas que nos ensina a usar a fé é a doença, é a dor, é a dificuldade. Aí nesse momento, então, e quando tem mães aqui, pais, né, a maioria. E quando a dificuldade é com o filho, então, filha, a gente rasga o céu gritando e orando e colocando a fé em ação. Em prol do filho, em prol daquela dificuldade. É bem assim, pai e mãe é bem assim, sabia? Mas Jonas não teve essa compaixão. E nós hoje temos o Espírito Santo de Deus, né? Que a gente pode pedir socorro. Amém. O Espírito Santo me socorre. Dá amor no meu coração por aquela pessoa. Não é? Amém, Senhor. Me faz entender, me faz compreender, me ajuda. A gente pode buscar, né, esse socorro no Espírito Santo de Deus. Que ele vai vir em nosso socorro e vai nos ajudar. Vai nos abençoar e fazer a gente entender o outro. A gente vê que todos os personagens secundários obedeceram a Deus, né? Que personagens secundários são esses? Menos ele, né? Jonas, que era um profeta. A tempestade obedeceu a Deus. A sorte lançada, né? Que ele seria lançado no mar. Os marinheiros obedeceram a Deus. O peixe obedeceu a Deus. Os ninivitas obedeceram a Deus. O vento oriental obedeceu a Deus, né? A planta e até mesmo a própria lagarta. Todos cumpriram a ordem do Senhor. Então você vê que tudo foi colocado no lugar onde devia estar. Menos Jonas não estava no lugar que ele tinha que estar. Mas todos cooperaram, né? Para que Jonas voltasse ao seu lugar. E isso é uma das coisas, amados, que muitas vezes, mesmo que a gente esteja longe, que a gente se distancie muitas vezes de Deus, que a gente esfrie na nossa fé, nós temos a oportunidade de voltar ao lugar, voltar da onde saímos, voltar do lugar onde Deus nos colocou. Eu saí daqui, eu fui para lá, mas eu posso voltar e continuar minha vida com Deus aqui. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus nos ama, porque Deus nos compreende, porque Ele é Pai. Como a gente ouviu o louvor aqui, né? Abba Pai. Esse louvor é maravilhoso, né? Então Deus é Pai. Qual é o pai que não quer o seu filho de volta? Mesmo que ele tenha feito estripulias indo para o mundo, né? Assim como a gente já leu aqui, né? Do filho pródigo. O filho vai, mas o pai recebe. E Deus é assim. Nós saímos do lugar, mas Deus, quando voltamos, Deus nos recebe. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está lá. Volta, filho. Volta, filho. O que aconteceu, filho? Volta ao lugar. Volta ao teu lugar. Não sai da posição onde te coloquei. Volte à posição que Deus te colocou. E se por acaso tem alguém aqui que saiu da posição que Deus colocou, volte à posição. Não saia da posição, porque Deus está contigo. Mesmo que você enfraqueça, mesmo que você muitas vezes, mas eu acho que eu já estou sem fé, porque nada anda, nada adianta, nada muda. Prevaleça na sua posição. Deus está contigo. Deus está conosco, amém? Amém. Faça uma avaliação pessoal, queridos. E reflita se o seu comportamento sustenta ou nega as suas palavras como você declara ser um cristão. Um seguidor de Jesus Cristo. Quantas vezes Deus nos concede uma segunda chance para obedecer, como aconteceu com Jonas? Porém, não seria melhor
É bem mais fácil se obedecêssemos ao Senhor imediatamente. Quando Deus disser vai e você for, é bem mais fácil que você ficar fazendo birra e dizendo, ô Senhor, ai, mas eu sou tão tímida. Ai, mas eu sou menor. Como diz Davi, eu sou menor da casa do meu pai. Eu sou menor da igreja. Ah, mas eu ainda sou um menino. Eu sou o mais pobrezinho da minha comunidade. Deus não olha para isso. Deus não olha. Deus usa, Deus capacita. Amém. Senão a pastora Elô não estaria aqui. Amém. Porque quando eu olho, eu não olho para trás, tá? Eu olho pelo retrovisor, como eu estava falando na cela. Quando eu olho pelo retrovisor, e eu lembro daquela menina, lá no mato, trazendo as vacas, os porcos, né? Cordeiros, não, agora terneiros, eu esqueci, ó, viu? Já esqueci, viu? Correndo atrás das ovelhas, atrás das galinhas, colhendo ovo. Colhendo batata doce no cercado com a minha mãe, milho, arroz, feijão. Nós nos escondendo na palha do milho, do milho não, do trigo, quando meu pai colhia o trigo. Quando eu olho, eu digo, não pode, parece que não pode ser verdade, sabe? Mas mas Deus nos escolhe, independente de onde você está hoje. Independente de quem você é hoje. Deus muda realidades. Deus capacita, Deus usa. Porque Deus não precisa usar os intelectuais. Eu não preciso, para levar o evangelho, eu não preciso de um canudo embaixo do meu braço. E muito menos a Bíblia embaixo do braço também. Porque a Bíblia tem que estar aqui. Aqui. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar a palavra. Sabe? Eu tenho que ter na minha mente de que ler bons livros é ótimo. A gente tem que ler, sabia? Porque a leitura nos ajuda, abre a nossa mente. Mas o primeiro livro que eu tenho que ter na minha cabeceira, não lá de enfeite, mas eu tenho que abrir e ler todos os dias. Nem que seja 2, 3 capítulos se você está cansado. Mas leia. Vá devagar, vá lendo. Leia a palavra. Porque a palavra, ela nos instrui, ela nos enche. O Espírito Santo se revela para nós através da palavra de Deus. Então nós temos que ler a palavra. Nós temos que... Procura carregar no teu carro uma Bíblia menor. De repente você está parado esperando alguém, ou levou alguém. Hoje não precisa, né? Tem no celular. Mas é mais fácil a gente ir para o Instagram, para as mídias sociais, né? Do que a gente ir ler a palavra lá. A Bíblia instalada no celular, mas ela está lá. Nós temos que, acordar. O povo de Deus precisa acordar. Porque nós precisamos da leitura da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente se depara, né, com alguém que não sabe ler. Mas tem a Bíblia falada, gente. Nós temos que nos alimentar da palavra. Você não toma café quando acorda? Não almoça, não janta? E às vezes não faz um lanchinho no meio da tarde? Então por quê? Você alimenta o seu corpo e não alimenta o seu espírito? A sua alma. A nossa alma precisa de cura. E a nossa alma só vai ser curada através da oração da palavra de Deus, e da leitura da palavra de Deus, da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Porque eu sou testemunho vivo de que eu fui curada através da comunhão com os irmãos. Porque se eu vier para a igreja, eu orar, eu ler a palavra, eu jejuar, e eu não ter comunhão com meus irmãos, não vai haver cura. Porque eu era ferida com pessoas, eu não gostava de pessoas. Mas
é o outro que vai me curar e vai me ajudar a me curar. E foi isso que aconteceu. Foi a convivência, não é? Eu estar junto. Eu não gostava de receber pessoas na minha casa. Eu sei que o Cunha é falante, é comunicativo. Eu sei que deve ter sofrido muito comigo. Porque eu não queria ninguém na minha casa. Eu não queria compartilhar a minha casa nem minha vida com ninguém, porque ninguém tinha nada a ver com isso. Mas quando nós vivemos, somos irmãos em Cristo, eu tenho que ver, vocês têm que saberem da minha vida, dos meus problemas, das minhas dificuldades. Meu pastor tem que saber da minha dificuldade, para me ajudar a me auxiliar em oração. Eu não posso entrar numa caixinha, não, ninguém sabe da minha vida, não é assim. Não é. Nós precisamos ter esse canal aberto, como irmãos em Cristo Jesus. Amém. Nós temos que ter comunhão. Amém, Senhor. Nós temos que ter compaixão pelos outros. Poxa, se eu saber que o Zezinho tem uma dificuldade, eu vou orar pelo Zezinho. O que eu vou fazer? Eu posso ajudar em alguma coisa? Além da oração? A oração é a primeira coisa. Entregar a vida do Zezinho nas mãos de Deus e pedir para Deus, né, pela vida dele, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Amém? Amém. Então vamos nos colocar no lugar do profeta Jonas e analisar qual seria a nossa reação em cada uma dessas circunstâncias. Diante da chamada de Deus, diante do navio. Se imagine dentro da barriga de um peixe. Ele livre, levando a palavra que Deus falou para ele levar para o povo. Na colina, né, fora da cidade. Então se imagine vivendo isso. E Jonas viveu isso por quê? Por desobediência. Por não ter, o coração dele estava fechado em relação ao povo. Então, amados, que eu e você possamos estar com o nosso coração abertos para levar a palavra de Deus, para orar pelo outro, para me envolver com o outro, saber do que ele precisa, do que ele necessita. Se chegou uma pessoa nova na igreja, a gente tem que receber, a gente tem que colocar à disposição. Aquela pessoa tem que se sentir bem recebida, ela tem que se sentir amada naquele lugar. Nesse lugar, né? Onde estamos. E é o que a gente faz na nossa casa quando as pessoas chegam na nossa casa. Você recebe bem ou você fecha a porta? Recebe bem, né? Recebe bem. Então por que nós não vamos receber bem quando o visitante chega na igreja? Eu sei, aqui não tem isso. Eu nunca vi ninguém receber mal, né? Mas a gente tem que estar com o nosso coração aberto para receber o outro. Aberto para levar a palavra. Amém? Amém. Vamos levantar, vamos orar. Hoje é culto Santa Ceia, né? Pastor Valério, você pode me orar aqui? Eu tô com a minha garganta. Achou que ia ficar sentadinho lá. Não sei qual é a garganta que vai estar pior. É verdade, disse aí. Mas amém. Pastor Rui, né, que vai fazer o... Amém. Vamos orar por essa palavra, né? Maravilhosa. Sempre que eu escuto essa palavra de Jonas, eu me emociono muito. Eu tenho um respeito, uma admiração por esse livro. Porque é um livro curto. São 4 capítulos, poucos versículos, mas que tem um ensinamento grandioso para nós, né? Jonas, ele, por saber que aquele povo era um povo muito ruim quando saíam as guerras, e ele também tinha consciência de que quando o povo se arrependesse, Deus teria misericórdia. Não é isso, pastor?
Então esse livro nos ensina que, independente das circunstâncias que nós passamos, devemos ter misericórdia sempre, né? Ele tinha certeza de que Deus os perdoaria, né? E os abençoaria. Amém. E é isso que nós devemos sempre estar com isso no nosso coração. Não importa qual é a pessoa que nós olhamos, o genótipo dela, como ela se veste, como ela está, o que ela faz, e deixarmos esses julgamentos que muitas vezes nós fazemos pelas pessoas, e esse pré-julgamento nos leva a sermos pessoas com pouca misericórdia, que é a misericórdia que Deus espera de cada um de nós. Sejamos pessoas com um coração mais amoroso, como foi dito aqui pela pastora, que a comunhão entre nós gere nas outras pessoas o desejo de conhecer esse Deus que te ama tanto, para você amar tanto as pessoas assim. Amém. Desta forma. Aleluia. É isso que eu queria orar nesse sentido, nesta noite, para que o nosso coração seja um coração amoroso, um coração que não olha para o exterior da pessoa, mas olha para aquela pessoa como uma pessoa, como se fosse da nossa família. A pessoa pode estar passando por uma situação difícil, pode estar passando por uma situação de perda da sua alma, mas que nós temos o dever de ir até ela e mostrar para ela que existe um Deus que nos oferece uma salvação e uma paz, Glória a e Deus. uma Amém. tranquilidade Aleluia. que esse mundo não pode oferecer, mas que só Jesus pode oferecer. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, planta em meu coração esse amor que tu tens pelas vidas. Faz de mim, Senhor, uma pessoa misericordiosa. Que os meus olhos, Pai, não façam pré-julgamentos, mas para todas as pessoas que eu olhar, eu sinta por elas o mesmo amor que o Senhor sente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Senhor Deus, Deus. nós oramos, Pai, porque o Senhor tem estado neste lugar e o Senhor tem plantado em nós, Pai, palavras de edificação. Temos tido crescimento em nossos corações, Pai, porque o Senhor está aqui, Senhor, todas as semanas, Pai, falando diretamente com os nossos corações. O Senhor fala também, Senhor, quando nós estamos no nosso quarto, como estamos fechados lá, Pai, e que ninguém vê. O Senhor vê e fala conosco também, Senhor, quando estamos, Pai, lendo a Tua palavra, quando estamos escutando os Teus louvores, Pai. A minha oração nesta noite, Senhor, é para que o Senhor esteja de uma forma assim tão impactante em nossas vidas, que nós não possamos nunca retroceder. Sempre iremos nos lembrar, Senhor, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Nós queremos ser, Pai, como Jonas depois do aprendizado, que ele teve misericórdia daquela pequena planta, que ele não criou e nem fez nada, mas o Senhor tem misericórdia de cada ser vivo dessa terra, porque ele criou e ele nos colocou no topo dessa criação. E Ele ama a mim e ama a cada um de vocês nesta noite. Senhor Jesus, cuida de cada família aqui. Cuida de cada coração aqui. Cuida de cada família que representa uma outra família que não está aqui nesse lugar, mas que representa familiares que estão distantes. Pessoas pelas quais elas têm orado. Pessoas pelas quais elas têm pedido. Senhor, a minha oração nesta noite é para que o Senhor alcance essas pessoas através da oração delas. Que a oração dela seja efetiva, Senhor. Que venha, Senhor, a alcançar, Senhor, essas vidas, Pai, para a sua salvação. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus.